Olá, crianças! Eu sou o professor Carlos Lima e estou novamente aqui com vocês para nós retomarmos a nossa aula passada, ok? Hoje nós vamos falar de algo bem interessante. Hoje nós vamos falar de conto popular. Conto popular? O que será conto popular? Ah, professor, eu conheço conto de fadas, eu conheço conto de esperteza, eu conheço conto de artimanha, eu conheço vários contos, mas o conto popular, eu acho que eu não conheço. Será que você conhece ou não conhece? Vamos ver um pouquinho sobre os contos. Conto de fadas é aquele que tem uma fada, muitas vezes, que tem a princesa, que tem um príncipe, que tem um elemento mágico. Esse, sim, é um conto de fadas. Conto de esperteza, geralmente tem uma pessoa, alguém, um animal que engana o outro. Conto e vários outros contos que nós já vimos no decorrer das nossas aulas. Vamos agora ver a definição aqui na nossa imagem. Vamos ver a definição do que é conto popular. Acompanhe aí comigo. O que é conto popular? Também conhecido como conto tradicional. É um texto narrativo, geralmente curto, criado e enriquecido pela imaginação popular que procura deleitar, entreter, educar o ouvinte. Falta um pouquinho aqui para mim. O que é um conto popular, como nós vimos aí? Ninguém é dono de um conto popular. Ah, o fulano é o dono dos contos populares. Não. O conto popular, ele surgiu de uma situação seguinte. Eu passo a minha história para minha filha passa para a filha dela, os meus avós passaram para os meus pais passam para mim. Muitas vezes vai o quê? Vai chegando em várias pessoas. Só que tem um ditado que diz, quem conta um conto, aumenta um ponto. A história que eu conto para vocês, se outra pessoa for contar, vai ser um pouco diferente. Porque cada pessoa, cada geração, cada região tem um modo diferente de contar uma história. Tem um modo diferente de recontar algo que ouviu. Se você for contar uma história para sua mãe, se você for contar uma história para o seu professor, para alguém, o que vai acontecer? Você vai contar da sua forma. E essa pessoa vai recontar de outra forma. Assim surgiram os contos populares. É um texto, é algo que é passado de boca em boca. As pessoas vão ouvindo e vão passando de geração para geração. Ok? E agora nós vamos ler um texto muito interessante. É um texto bastante inusitado, diferente muitas vezes daquilo que a gente lê, com algumas situações que não são bem esperadas por nós. Ok? Vamos retomar aqui a nossa imagem do texto. O gênero conto popular, a sopa de pedras. A sopa de pedras. Um rapaz pobre e faminto andava pelo campo em busca de alimento. Teve uma ideia e resolveu colocá-la em prática. Espera aí só um pouquinho. Volta aqui para mim as imagens. Sopa de pedra? Você já ouviu falar em sopa de pedra? Alguém aí, pergunta aí para a mamãe, pergunta para o papai. Papai, mamãe, vocês já fizeram uma sopa de pedra? Pergunta aí na sua casa onde você está. Existe sopa de pedra? Alguém já comeu? Já fez? Já viu em algum restaurante uma sopa de pedra? Depois vocês vão me falar. Vamos voltar aqui para a leitura do texto. Colocá-la em prática. Escolheu um local próximo a uma casa com uma grande horta e alguns animais. Pediu aos donos da casa que lhe emprestassem uma panela. Os donos não queriam emprestar, pois não gostavam de ajudar outras pessoas. Mas o rapaz tanto insistiu que conseguiu a panela. Ele então preparou o fogo e colocou água para ferver. Pegou algumas pedras, lavou-as bem e colocou dentro da água fervente. Os donos da casa ficaram curiosos e perguntaram: "O que você está cozinhando, rapaz?" "Uma deliciosa sopa de pedras."
Respondeu ele: mas como é possível fazer uma sopa de pedras? Indagou o casal. Voltando aqui mais um pouco. Volta aqui para mim. Você acha que é possível? O casal está perguntando aqui. Será que é possível fazer uma sopa de pedras? O que vocês acham? Tem como a pedra ficar boa para se comer? Vamos voltar ao texto. Muito simples, explicou. Como veem, tenho aqui no fogo uma panela com água fervendo e pedras cozinhando. Sei fazer uma ótima sopa. Mas se vocês tiverem algo para engrossá-la, como um pedaço de carne, batatas e feijões, os donos da casa lhe deram carne, batatas e feijões. O rapaz colocou tudo dentro da sopa, o cheiro começou a ficar bom. E ele então disse: se eu tivesse um pouco de tempero, a sopa ia ficar mais apetitosa. E novamente os donos da casa lhe deram tempero. Ele foi cozinhando e mexendo até que a sopa ficou pronta e foi consumida pelos três. Assim que terminaram, o rapaz tirou as pedras da panela, jogou-as fora e os donos da casa, espantados, disseram: mas as pedras? E as pedras? Você não vai comer as pedras? Comer as pedras? Repetiu o rapaz e fugiu correndo. Conto popular. Voltar aqui um pouco para mim. O que seria isso? O que seria essa situação? Vocês entenderam o que é um conto popular? Ele cria situações no nosso dia a dia. Cria situações que nós podemos ver no nosso dia a dia. O rapaz aqui, ele fez o quê? Ele enganou os donos da casa. Porque como ele queria o quê? Ele queria que eles dessem tudo da sopa. Eles queriam que ele fizesse a sopa inteira. Mas o que aconteceu? Aconteceu o que ele quis. Porque eles ficaram tão intrigados como que seria uma sopa de pedra que foram entrando na onda dele, foram fazendo, foram falando. E aqui vocês observam também que os personagens, eles não são animais, eles são o quê? Eles são pessoas, pessoas do dia a dia, pessoas que comumente vivem no seu dia a dia, que pode acontecer alguma situação desse tipo. Vamos retomar aqui um pouco ao início do texto, as imagens. Ó, sopa de pedra. Era um rapaz pobre e faminto. Andava pelo campo em busca de alimento. Teve uma ideia e resolveu colocá-la em prática. Tudo começou do quê? Tudo começou de uma ideia. Tudo começou de uma ação. Tudo começou de quê? De um pensamento. Ele pensou em fazer algo e o que aconteceu? Ele colocou em prática. Escolheu um local próximo a uma casa com uma grande horta e alguns animais e pediu aos donos da casa que lhe emprestasse uma panela. O que aconteceu? Ele fez a ação numa história, num conto popular, como a gente viu no início, é um conto, é uma história narrativa. Alguém está narrando a história. Alguém está fazendo parte fora da história, mas está narrando. Quando fala um rapaz pobre e faminto, o narrador está falando. E também existe os personagens. Também existem os personagens que fazem parte e que o narrador conta essa história. Por isso que nós falamos que é um conto narrativo. Por isso que nós falamos que é um conto narrativo, que tem um narrador, que tem um diálogo, que tem uma história, que tem uma situação. Ok? Então, o conto popular, ele faz parte da nossa cultura. Na nossa região, nós moramos na região norte, tem os nossos contos populares. Na região nordeste, possui também os seus contos populares. Em cada região, possui o seu tipo de contar, o seu modo de falar, o seu modo de dizer, o seu modo de se comportar.
Então, eu posso contar esse conto, escutar ele em outra região de outra forma. Por isso que se chama popular. O que é popular? É algo que todos têm acesso, é algo que todos podem ouvir, é algo que todos podem ter acesso. É algo que todos podem ouvir e todos têm, como fala, não tem um dono, não tem uma pessoa que escreveu os contos, todos os contos populares. Todos somos donos desse conto. A partir do momento que eu falo que é um conto popular, eu me coloco como dono desse conto. A partir do momento que eu estou contando ele para alguém, o que vai acontecer? Eu fico como parte integrante e parte dona desse conto popular. Então, quando você for contar algo, quando você for recontar algo que você ouviu dos seus avós, da sua mãe, de alguém mais velho, você vai escutar e você vai falar. E a partir daquele momento que você falar esse conto será seu. Esse conto não será mais de quem o contou no início. Então, por isso que torna esse conto tão interessante, porque ele é algo vivo. A partir do momento que você reconta, você vai criando um novo conto. Criando um conto, criando outro conto. Por isso que nós falamos no início da aula, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então não é proibido aumentar, não é proibido colocar, não é proibido tirar algumas coisas. Mas o importante é você recontar essa história da maneira que você achar mais interessante, da maneira que você achar melhor. Porque assim você vai estar contribuindo também para a nossa cultura, você vai estar também contribuindo para o conto popular. E por hoje somente é isso. Até a próxima, pessoal.